Reaberta a sessão, passamos à ordem do dia. Em discussão, projeto de lei 88/2022, autoria, deputado Dr. Vicente Caro Preso, altera o artigo 1º da Lei 17.492 de 2018, que dispõe sobre a responsabilidade territorial urbana, o parcelamento do solo e as novas modalidades urbanísticas para fins urbanos e rurais no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Dr. Vicente Caro Preso. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, e com a aprovação desse projeto, nós vamos eliminar conflitos jurídicos entre legislações municipais e a legislação estadual que hoje prejudicam o desenvolvimento. Por exemplo, o loteador planeja uma determinada área por cada lote e não de uma maneira incomum vem a justiça e embarga o loteamento ou empreendimento. O que essa lei faz? Ela remete ao município para que ele discipline as regras para se fazer esse loteamento, inclusive com cunho social. Os loteadores que solicitaram tal intervenção, que fez com que nós, no projeto inicial, fôssemos até a Procuradoria-Geral do Estado para que não houvesse mais nenhum tipo de conflito, nenhum tipo de problema, evitando vetos, para que o desenvolvimento ele continue cada vez mais sem conflito. Esse é o objetivo maior desse projeto de lei, para trazer tranquilidade ao desenvolvimento e aos empreendedores de Santa Catarina. Obrigado. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado Massoco. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, pessoas que nos assistem, eu quero parabenizar aqui o deputado Caro Preso pelo grande projeto. Esse realmente é um projeto muito importante para os municípios. E quero aqui destacar alguns dos artigos do projeto 88, limitação do loteamento de interesse social. É preciso retirar isso da lei estadual, porque impede que o município possa ele mesmo criar uma lei dentro do plano diretor e delimitar sobre esse assunto. Outro artigo que eu achei muito importante, obrigação da formação de gestão plena do município na elaboração dos planos diretores. Isso, a lei, a emenda substitutiva global que está propondo o deputado, é para que seja retirado isso, dando liberdade para o município. Outro artigo que eu achei extremamente muito importante, regras restritivas aos municípios para a criação de restrições urbanísticas do parcelamento. Hoje um parcelamento, o empreendedor que resolve fazer um loteamento ou parcelar solo, temos exemplos aí de 7, 8 anos e não consegue finalizar o loteamento de tanta burocracia. E os municípios precisam seguir a lei estadual. Então, restringindo, retirando, não é que irá facilitar a vida das pessoas, mas vai diminuir a burocracia, facilitando que os municípios, os prefeitos, os planos diretores sejam realizados lá nos seus municípios, porque cada município tem uma realidade diferente. Então, em tese, eu citei aqui esses 3 artigos, como poderia citar outros tantos, um projeto de extrema relevância e tenho certeza que aprovado vai ajudar e muito todos os municípios. Era isso, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 221/2023, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda e ao secretário de Estado da Administração informações acerca dos efeitos das resoluções 06 e 07 do Grupo Gestor de Governo em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 222/2023, autoria do deputado Gessé Lopes, solicitando ao secretário de Estado da Segurança Pública informações acerca do efetivo disponibilizado e da infraestrutura existente nos batalhões da Polícia Militar destinados ao atendimento dos municípios de Erval do Oeste e Joaçaba, em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 223/2023, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do processo seletivo de professores em caráter temporário em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. 23, autoria deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplauso ao corregedor-geral extrajudicial, desembargador Rubens Schultz, pela realização da primeira Semana Nacional de Registro Civil em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 777/2023, autoria deputado Maurício Skudilarki, manifestando aplauso ao senhor José Evaldo Kusch, presidente da empresa Kusch, eleito o melhor CEO do setor supermercadista do país em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 778/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao senhor Mário César de Aguiar, presidente da Fiesc, por ter sido eleito para integrar a nova diretoria da Confederação Nacional da Indústria, CNI, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 779/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplausos ao magistrado Osmar Mor pela posse como desembargador no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 780/2023. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, senhor Fernando Wilrich, pela realização de atividades alusivas ao cinquentenário da instituição, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 781/2023, autoria do deputado Nilson Berlanda, manifestando aplauso ao promotor de justiça Eduardo Sens, pelo lançamento do livro O Fogo do Fogo, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 782/2023, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando aplauso ao senhor Alexander Godinho Correa, presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho de Santa Catarina, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 783/2023, autoria do deputado Fabiano da Luz, manifestando apelo ao presidente da República para que reveja e revogue o inciso 3º do artigo 1º do Decreto 10.944, que dispõe sobre a qualificação de empreendimentos públicos federais do setor de transporte portuário no âmbito do Programa de Parcerias e Investimentos da Presidência da República, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 784/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplauso ao superintendente-geral do Hospital Santa Catarina, do município de Blumenau, senhor Maciel Costa, pela recreditação internacional, Joint Commission International, JCI, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 785/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, manifestando aplauso ao presidente da Corporação de Bombeiros Voluntários do município de Irani, senhor Neudi José Cervelin, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 786/2023, autoria do deputado Matheus Cadorim, manifestando aplauso ao presidente da Corporação de Bombeiros Voluntários do município de Lindóia do Sul, senhor Jairo Rosseto, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 787/2023, autoria do deputado Neudi Sareta, manifestando apelo ao superintendente do DENIT para que empreenda esforços para a realização de operação tapa-buracos na rodovia BR-153, no trecho entre o trevo de Cachimbo, em Concórdia, e o trevo da linha Caroveira, em Irani, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram.
Aprovado por unanimidade. Moção 788/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplausos ao economista Felipe Salto, escolhido economista do ano de 2022 pela Ordem dos Economistas do Brasil, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 789/2023, autoria do deputado Oscar Gutz, manifestando apelo ao superintendente regional do DENIT para que empreenda esforços para reparos na obra da BR-470, na alça de acesso à SC 414, sentido leste da BR-101, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 790/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando aplausos ao senhor Célio Antônio Bernardi Júnior pela posse como presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a CIF, e a toda a diretoria eleita, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 791/2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, manifestando aplausos ao senhor Oswaldo Ferreira e demais diretores da ZETS do Brasil, Indústria e Comércio, pela passagem de aniversário de fundação da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 792/2023, autoria do deputado Lunelli, manifestando ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, senhor Célio Antônio Bernardi Júnior, aplauso pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 793/2023, autoria do deputado Sargento Lima, manifestando aplausos à agente de Polícia Civil, senhora Soraya Bianca Mon Rosa, pelos 32 anos de serviço prestados ao município de Joinville. Em discussão, com a palavra o autor, deputado Sargento Lima. Presidente, quero render aqui minha homenagem a essa valente mulher que, durante 3 décadas, dedicou sua vida à segurança pública. Acredito que deva servir de orgulho para cada um dos seus superiores, de exemplo para os seus pares, uma mulher valente que, além do seu trabalho como policial civil, pertinente às suas obrigações como policial civil, também trabalhou muito para servir de elo entre a sociedade e a polícia naquela cidade. Então, como cidadão joinvilense, eu quero aqui parabenizá-la e dizer muito obrigado em nome de cada joinvilense ali que precisou do trabalho da Soraya nesses últimos 32 anos e foi muitíssimo bem atendido, servindo de orgulho para essa tão nobre instituição que é a Polícia Civil no estado de Santa Catarina. Não havendo mais quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 794/2023, autoria do deputado Rodrigo Minotto, manifestando aplausos à senhora Roseliane Tibes de Souza, por sua atuação como árbitra da Confederação Brasileira de Futebol de Salão, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 795/2023, autoria do deputado Maurício Peixer, manifestando aplausos ao senhor Carlos Rodolfo Schneider pela homenagem de outorga da Ordem do Mérito Industrial da Confederação Nacional da Indústria, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 796/2023, autoria do deputado Maurício Peixer, manifestando ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a CIF, senhor Célio Antônio Bernardi Júnior, aplauso pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 797/2023, autoria do deputado Ivanates, manifestando aplausos ao subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, coronel Alessandro José Machado, pelos relevantes serviços prestados à comunidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 799/2023, autoria do deputado Maurício Scudilarc, manifestando aplauso ao atleta Diogo Nascimento pela medalha de prata no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, em discussão.
Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 800/2023, autoria deputado Maurício Scutilar, que manifestando aplausos à policial civil Sandra Márcia Carvalho Vasco, componente da Coordenadoria de Operações com Cães do município de Criciúma, pelo programa K9 na escola, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 801/2023, autoria deputado Lucas Neves. Manifestando aplausos ao diretor-geral da Radiodifusora, senhor Juliano Martorano Vieira, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 802/2023, autoria deputado Maurício Scutilar, manifestando aplauso ao tenente-coronel Adair Pimentel, da Polícia Militar de Santa Catarina, pelo diploma de responsabilidade amiga do autista da AMA Blumenau, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 803/2023, autoria deputado Gessé Lopes, manifestando aplauso ao comandante do 25º Batalhão da Polícia Militar do município de Navegantes, tenente-coronel Evandro Fior da Cruz, pela providência na apreensão de mais de 60 quilos de maconha durante a abordagem a veículo suspeito, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 804/2023, autoria deputado Camilo Martins, manifestando aplauso ao policial militar soldado Guilherme Raulino Oliveira, pelo ato de coragem e bravura, frustrando um assalto no bairro Pagani, no município de Palhoça, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 805/2023, autoria deputado Matheus Cadorim, manifestando aplausos ao fundador da Faculdade de Tecnologia Assessoritec, senhor Anelísio Machado, pela passagem do aniversário de fundação da referida entidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 806/2023, autoria deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplausos ao cabo do 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária do município de Bicaré, Tiago Tressoldi e Arlan Patrick Lins, pelo salvamento no incêndio às margens da SC 150 na cidade de Água Doce, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 807/2023, autoria deputado repórter Sérgio Guimarães, manifestando aplauso ao soldado do 16º Batalhão da Polícia Militar do município de Palhoça, Guilherme Raulino de Oliveira, que agiu em seu horário de folga, evitando um assalto, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1881/2023, autoria deputada Luciane Carminati, solicitando à presidente da Fundação Catarinense de Educação Especial informações acerca do processo seletivo de professores de caráter temporário da Fundação, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1889/2023, autoria do deputado Sargento Lima, solicitando ao presidente do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, informações acerca das empresas credenciadas para o processo de vistoria de identificação veicular, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimento 1890/2023, autoria da deputada Luciane Carminati, solicitando ao presidente das Centrais Elétricas de Santa Catarina, Celesc, informações acerca do programa Celesc Rural, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento de constituição de frente parlamentar 94 a 96 e os requerimentos 1853 a 1880 e 1882 a 1888. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. Indicações 508 a 515. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Neudi Zareta. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, queria registrar a presença aqui dos estudantes que estão participando do programa Estágio Visita aqui nessa casa, uma oportunidade
excelente para que esses jovens possam vivenciar um pouco aqui do processo legislativo através das nossas comissões, do plenário, e agora nesse momento acompanhando aqui a sessão. Hoje uma sessão que não tem votação de projetos de lei, teve apenas um, então são mais moções e requerimentos, por isso também uma votação um pouco mais simbólica, como foi feito, apenas para localizar os estudantes também, mas desejar a eles que sejam bem-vindos e aproveitem bem esse período desse estágio visita. Obrigado, presidente. Desejamos a todos boas-vindas ao Parlamento Catarinense, à 6ª edição Estágio Visita. Biomedicina temos um aluno, Ciência Política um aluno, Curso Técnico de Design um aluno, Direito tem 15, Enfermagem um aluno, Fisioterapia um aluno, Jornalismo um aluno e Psicólogo um aluno. Cidades de origem: Biguaçu, Blumenau, Campos Novos, Concórdia, Criciúma, Faxinal dos Guedes, Florianópolis, Joinville, Lages, Mondaí, Rio Fino, Salete, São Miguel do Oeste e Trombudo Central. Sejam todos bem-vindos. Nesse momento, suspendo a sessão ordinária por 10 minutos, por solicitação da bancada serrana. Convido o prefeito do município de Lages, senhor Juliano Polese Branco, acompanhado da realeza, Rainha Mariane de Carvalho Viale e as princesas Ana Mayra Scos da Rosa de Oliveira e Maria Gertrudes Bruzius, para realizar a divulgação da 33ª edição da Festa Nacional do Pinhão, que ocorrerá entre os dias 2 e 11 de junho, no Parque de Exposições Conta Dinheiro. Acompanhando está o senhor Gilberto Roncone, superintendente da Fundação de Cultura. É à bondade. Boa tarde, presidente Mauro de Nadal. Em seu nome, cumprimentar a todos os nossos deputados estaduais, em especial aos nossos serranos, Lucas Neves, Márcio Machado, Mário Mota, que é filho não de sangue, né, não da terra, mas que se adaptou e veio a fazer parte, né, da nossa Serra Catarinense, também deputado Berlanda, que tem estado conosco lá na MURES, e em nome do nosso violeiro aqui, né, que já recebeu lá no gabinete, assim como foi o presidente, agradecer a oportunidade de estarmos aqui em nome de todos os lagianos e lagianas. Marquito, tu que esteve conosco lá na nossa horta comunitária há poucos dias, para que possamos fazer oficialmente o convite para a 33ª Festa Nacional do Pinhão, que ocorrerá de 2 a 11 de junho, no município de Lages, mas que desde o dia 1º, lá no nosso espaço que é mais caliente, né, Lucas, que é o nosso coração da festa, eu posso dizer assim, no centro da cidade, na Praça João Costa, desde o dia 1º nós faremos a abertura a partir das 19h30 e estaremos até o dia 24 de maio recebendo a todos aqueles que queiram, junto conosco, comemorar os 50 anos da Festa do Pinhão, né? Porque nós temos uma história que começa há 50 anos atrás e que se perpetua, né, ao longo dos tempos, a partir da semente do pinheiro araucária e que permite com que nós possamos nos unir a todo o povo catarinense, a todo o povo brasileiro, que vai lá conhecer o calor do povo serrano, do povo lagiano, e por isso a gente vem aqui, junto com a nossa realeza, que em seguida vai dar a sua mensagem, convidá-los e dizer que são todos muito bem-vindos a Lages, então de 2 a 11 de junho, para a nossa Festa Nacional do Pinhão. Muito obrigado e até breve. Boa tarde, nobres deputadas e deputados catarinenses. Senhor presidente deputado Mauro de Nadal. Excelentíssimas deputadas catarinenses, nossa permissão para também podermos, nesse momento, representar a todas as mulheres catarinenses, assim como as nobres legisladoras o fazem. Me chamo Mariane de Carvalho Viale e gostaria de aqui também reforçar os agradecimentos aos nossos deputados lagianos, deputado Márcio Machado, deputado Lucas Neves e ao nosso deputado lagiano de coração, Mário Mota. Antes de realizar nosso convite oficial para a 33ª Festa Nacional do Pinhão, gostaria aqui de lhes passar uma mensagem muito importante.
Sou uma das portas-vozes da Associação de Celíacos da Serra Catarinense, a CEL Serra, que atua na conscientização da doença celíaca com eventos, apoio a celíacos e divulgação de informações a respeito dessa doença, que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros, sendo que a maioria ainda não recebeu o diagnóstico. Como é uma doença autoimune grave, pedimos o apoio dos deputados na criação e melhoria de leis já existentes para que a comunidade celíaca consiga ter mais qualidade de vida e que todos nós juntos possamos fazer ainda mais por essa comunidade tão importante em nossa sociedade. Muito obrigada. Então, Lages, como todos nós catarinenses sabemos, é uma cidade de coração quente e conhecida por acolher tão bem. Nosso pedido aos senhores e senhoras deputados e deputadas que nos auxiliem a conclamar os catarinenses, seus conterrâneos de cada região do estado, para que de 2 a 11 de junho, no Parque de Exposições Conta Dinheiro, prestigiem as atrações da 33ª Festa Nacional do Pinhão. Lembrando que a nossa abertura oficial será no dia 1º de junho, no Recanto do Pinhão Araci-Paim, localizado no calçadão da Praça João Costa. Estamos certos que essa será uma das maiores festas da história, e isso só será possível com o apoio de todos. Muito obrigada. Boa tarde, excelentíssimas deputadas e deputados catarinenses. Me chamo Ana Mayra e sou a primeira princesa da 33ª Festa Nacional do Pinhão. Estamos honradas em poder participar dessa tarde com toda a representação catarinense na Assembleia Legislativa. Gostaria de reforçar o convite a todos os catarinenses para uma das grandes atrações da nossa festa. Trata-se de um dos maiores festivais de música nativista do mundo, a Sapecada da Canção Nativa e a Sapecada da Serra Catarinense. Este ano, o festival será realizado nos dias 4, 5 e 6 de junho, no Parque de Exposições Conta Dinheiro, com entrada gratuita. Sabemos das raízes multiculturais em nosso estado e da força da nossa arte e cultura, e ficaríamos muito felizes da representação de todos em nossa festa. Muito obrigada. Boa tarde, excelentíssimas deputados e deputados catarinenses. Eu me chamo Maria Gertrudes Brúzios, sou a segunda princesa da 33ª Festa Nacional do Pinhão. A Festa do Pinhão começou há exatamente 50 anos atrás, quando um lagiano chamado Araci-Paim reuniu amigos e artistas no calçadão da Praça João Costa. Ele realizou a primeira festa da história, a primeira festa do Pinhão. Hoje estamos aqui para chamar a todos os catarinenses para um evento que virou nacional e que mostra para o mundo como o povo de Santa Catarina é um povo trabalhador e muito acolhedor. Deixo o nosso convite para que, além de visitar o Parque de Exposição, também passe pelo Recanto do Pinhão, no centro da cidade. Este ano, estenderemos os dias do evento, que são realizados do dia 1º ao dia 24 de junho, com atrações locais e da região. Muita gastronomia oferecida por nossas entidades filantrópicas. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Nós temos também a presença do violeiro e do gaiteiro, né? Aí convido para que vocês possam fazer a apresentação aqui embaixo e na sequência vocês terão a apresentação também lá no hall de entrada da Assembleia, mas fique à vontade para fazer um convite.
senhores. Tem paçoca de pinhão, chimarrão bem cevado e vamos tem artistas no palco, são picada da canção. Aceite o convite de Lages, vem pra festa do Pinhão. Aceite o convite de Lages, vem pra festa do Pinhão. No Pinheiro nasceu a pinha, da pinha nasceu o pinhão. No Pinhão nasceu a festa da tradição. Nessa festa tem churrasco, tem paçoca de pinhão, chimarrão bem cevado e também tem galpão. Tem artistas no palco, essa pegada da canção. Aceite o convite de Lages, vem pra festa do Pinhão. Aceite o convite de Lages, vem pra festa do Pinhão. Aceite o convite de Lages, vem pra festa do Pinhão. Viva a Festa Nacional do Pinhão! O que aconteceu que ninguém se habilitou para dançar hoje? Acho que a última apresentação não foi boa, né? Canta Catarina, canta quando eu vou na crina, o povo se levanta. Canta Catarina, canta quando eu abro o peito, nenhuma gralha se espanta. Batendo palma com a gente. Canta Catarina, canta quando eu vou na crina, o povo se levanta. Canta Catarina, canta quando eu abro o peito, nenhuma gralha se espanta. De novo. Canta Catarina, canta quando eu vou na crina, o povo se levanta. Canta Catarina, canta quando eu abro o peito, nenhuma gralha se espanta. Batendo na palma da mão. Canta Catarina, canta quando eu vou na crina, o povo se levanta. Canta Catarina, canta quando eu abro o peito, nenhuma gralha se espanta. Tira o chapéu. Atira o chapéu pra cima, Catarina, e agradece a Terra Santa. Atira o chapéu pra cima, Catarina, e agradece a Terra Santa, a Terra Santa, a Terra Santa, a Terra Santa. Catarina, viva Santa Catarina! Viva a Festa Nacional do Pinhão! Muito obrigado! Reaberta a sessão, passamos às explicações pessoais. Pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Marquito, mas em tempo ainda anunciou a presença aqui na casa da primeira-dama, rainha e princesas do município de Aurora, que também vieram até o Parlamento Catarinense fazer os convites para um importante evento que acontece lá no município. Inversão de ordem de fala, então, em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Jair Mioto. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos assiste, quero fazer aqui algumas considerações, senhor presidente, sobre o programa Universidade Gratuita do Governo do Estado, que deu entrada nesta casa na data de hoje, reconhecendo, claro, que é uma importante ação que demonstra a seriedade do governador Jorginho Melo para com a pauta da educação, tão importante e relevante para a sociedade, e também o cumprimento da sua palavra
daquilo prometido em campanha. Desde o momento em que recebemos as primeiras informações sobre o programa Universidade Gratuita, tivemos inclusive na Casa da Agronômica para as explicações do secretário Simadon e do secretário Cleverson, do próprio governador, da vice, uma preocupação nos surgiu, que consiste em proporcionar a obtenção dos melhores resultados, seja na formação profissional dos estudantes, seja no atendimento às demandas do mercado de trabalho e desenvolvimento econômico do nosso Estado. Melhorar as condições de vida dos jovens, mas também suprir as necessidades de mão de obra de acordo com as vocações regionais. Nesse sentido, entendo que o programa pode dar uma atenção especial aos jovens na orientação da realidade atual e futura das demandas de mão de obra, uma vez que nós vivemos aí hoje a revolução da tecnologia, em que muitas profissões, inclusive, deixarão de existir no futuro. E também, muito mais do que as 4 horas semanais de contrapartida, a justificativa para o investimento público está diretamente relacionada com a viabilização do projeto de crescimento a ser implantado no Estado. Na Grande Florianópolis, por exemplo, nós sabemos que as áreas de tecnologia e inovação estão represadas pela falta de profissionais habilitados para esta função. Da mesma forma, nas áreas de educação, saúde especializada, como é o caso, por exemplo, de áreas voltadas para o autismo. Nesse sentido, apresentei 2 indicações ao governo do Estado. Uma delas, sugerindo ao governador a inclusão do projeto de lei de um sistema de orientação vocacional e incentivo, mediante benefícios do programa, para áreas com maior demanda de mão de obra, como saúde especializada, engenharia, tecnologia e outras carências do mercado. E a outra, também, incentivando a inclusão de no projeto de lei de um sistema de incentivo mediante benefícios do programa para as áreas voltadas para a especialização de docentes e profissionais de saúde, como psicologia, neurociência, aumentando a oferta de terapeutas para o tratamento do autismo. Creio, senhores deputados, que o projeto é bom, é interessante todo investimento em educação, mas nós podemos sim aprimorar esse projeto, e essa casa tem esta oportunidade. Também, senhor presidente, saliento a questão social que deve se levar em consideração, uma vez que o projeto já prevê nos pré-requisitos, mas eu creio que tem que haver um foco maior na questão social para que nós possamos realmente atender aqueles que mais precisam. Então, algumas considerações eu acho importante, o programa é bom, o projeto é bom, mas dá para a gente melhorar algumas situações. Obrigado, senhor presidente. Agora sim, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado Marquito. Obrigado, senhor presidente, aos deputados que acompanham aqui a sessão. Eu quero trazer aqui um pouco do que o nosso mandato vem acumulando em relação a toda essa questão indígena no estado de Santa Catarina, né? Um mandato que tem aí muita responsabilidade e compromisso com as populações indígenas, com as 3 etnias indígenas do estado de Santa Catarina, os Caingangue, os Xoclens e também os Guarani, e por isso a gente traz aqui um pouco desse relato, né? Primeiramente, chama atenção para o nosso papel como parlamentares de prestar serviços à população catarinense. E o que temos visto é muito desserviço com relação à questão indígena no nosso estado. Precisamos nos colocar à disposição para esclarecer as dúvidas com base em informações corretas e ajudar a minimizar conflitos. E o que temos visto é a produção de mais confusão com informações não confirmadas e até mesmo fake news nesse processo. Isso só tem inflamado os ânimos, deixado moradores inseguros e gerado falas e atuações preconceituosas contra as populações indígenas catarinenses. Tão catarinenses quanto qualquer um de nós, tão detentores de direitos quanto qualquer um de nós. Até crimes têm sido cometidos neste processo. Inclusive, a Polícia Federal esteve conosco semana passada em uma reunião de construção da sala de situação para mediação dos conflitos relacionados à demarcação de terras indígenas em Santa Catarina, e a própria Polícia Federal nos informou que há pessoas sendo investigadas por isso, que terão que responder pelas ilegalidades praticadas nesse processo. As informações oficiais que solicitamos ao Ministério
dos povos indígenas devem chegar em breve. Chegarão os dados de áreas a serem demarcadas e os mapas exatos. Mas já temos informações preliminares de que, ao contrário do que tem sido dito, nenhum município sumirá do mapa ou será inviabilizado e nenhuma comunidade inteira precisará ser retirada de suas terras. A situação de Santa Catarina é bastante distinta da situação de Roraima, que naquele processo de Raposa Serra do Sol, onde foi demarcado todo um território indígena, em Santa Catarina, a FUNAI está demarcando apenas fragmentos isolados. É importante esclarecer aqui uma informação muito errada que foi dita na audiência pública de ontem, que terra indígena não tem zona de amortecimento. Isso é importante a gente destacar. Terra indígena não tem zona de amortecimento. A legislação é diferente da aplicada às unidades de conservação. Isso é um dado muito importante para o nosso debate público aqui. Aqui em Santa Catarina, famílias precisarão ser realocadas ou indenizadas, tanto por benfeitorias quanto por terra, se for o caso. E os direitos dessas famílias precisam ser respeitados e defendidos por nós parlamentares. É um direito que essas famílias têm de serem, se necessário for, indenizadas e realocadas. Isso é diferente de alimentar o medo dessas famílias. Ninguém quer perder sua terra, ninguém quer perder sua história. Essas famílias precisam saber que Santa Catarina é privilegiada com relação a outros estados, porque na nossa Constituição Estadual de 1989 existe um artigo, o 148A. Esse artigo fala que o Estado pode indenizar ou reassentar os proprietários de boa-fé. Em outros estados brasileiros só existe a opção de indenização. Aqui, o governo do estado pode pedir ajuda ao INCRA para encontrar áreas de reassentamento, priorizando sempre terras dentro da comunidade ou do município ao qual a família já pertence. Se for necessário a indenização, o Estado também pode recorrer ao governo federal para encontrar esses recursos. Nós, parlamentares, temos o dever de contribuir para que essas famílias tenham seus direitos garantidos. E podemos fazer isso incluindo esses direitos no orçamento do Estado e fazendo uma força-tarefa para buscar os valores necessários, inclusive com a União. Ontem, na audiência pública, aqui na Casa, o secretário de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural, Vadir Colato, informou que já está sendo feito o levantamento de valores que serão necessários. Isso é um grande passo. Ótimo, isso vai ser um orientador para fazermos o nosso trabalho enquanto parlamentares, garantir todos os direitos envolvidos nesse processo. Agora, eu queria falar especificamente sobre alguns dos casos de demarcação das terras indígenas de Santa Catarina. Mas antes eu gostaria de trazer o passo a passo de como funciona uma demarcação de terra indígena de acordo com o decreto 1775 de 1996. Primeiro, é de se fazer um estudo antropológico de identificação e início do prazo para questionamento, como determinado no inciso 8º do artigo 2º. Segundo passo, estudos complementares de levantamento fundiário identificando os proprietários de boa-fé não indígena. Terceiro passo, aprovação pela FUNAI do relatório caracterizando a terra a ser demarcada. Quarto passo, publicação no Diário Oficial da União e do Diário Oficial do Estado do resumo do relatório acompanhado do memorial descritivo e mapa da área. Quinto passo, 90 dias após a publicação mencionado acima, é o término do prazo para questionamento como determinado no parágrafo 8º do artigo 2º. Sexto passo, após o término desse prazo, o processo sai da FUNAI e vai para o Ministério dos Povos Indígenas. Até 2022, ia para o Ministério das Justiças. Agora, com esse novo ministério, vai para o Ministério dos Povos Indígenas. Sétimo passo, o Ministério dos Povos Indígenas demarca a terra, solicita diligências para serem realizadas em até 90 dias ou retorna o processo para a FUNAI. Oitavo passo, em caso de demarcação, proprietários de boa-fé não indígenas podem ser indenizados ou reassentados nesse processo. Nono passo, a homologação propriamente dita. Agora sim, falando especificamente sobre o caso da demarcação das terras indígenas em Santa Catarina. Sobre a terra indígena Morro dos Cavalos, é importante destacar que há moradores residendo dentro do entorno do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. Por lei, essas famílias já precisariam ser retiradas por conta do Parque da Serra do Tabuleiro. Ainda não foram. Precisam ser com ou sem demarcação da terra indígena do Morro dos Cavalos. A mesma situação se aplica a alguns maricultores de Araçatuba. A FUNAI informou que já conversou com a Secretaria de Agricultura, Pesca e Desenvolvimento para encontrar locais fora da terra indígena e fora do Parque da Serra do Tabuleiro para construir ranchos de pescas
para estes maricultores. E já foi acordado, inclusive, isso. Temos ainda a situação de empresas de maricultura da Enseada de Brito, que hoje utilizam água doce vinda do Morro dos Cavalos. Recebemos a informação de que isso não precisa mudar, continuarão recebendo água doce da terra indígena do Morro dos Cavalos. Mas também sabemos que a Casan tem responsabilidade sobre o desenvolvimento de sistemas de abastecimento de Enseada de Brito e que com a terra indígena Morro dos Cavalos não tem problema nenhum. É importante destacar que a terra indígena Morro dos Cavalos já passou por todo o processo de demarcação mencionado anteriormente, daqueles 9 passos. O coordenador regional Litoral Sul da FUNAI em Santa Catarina, Iral Moreira, nos explicou, mesmo levando em consideração a tese jurídica do marco temporal, a área do Morro dos Cavalos não mudaria em processo nenhum, pois já foi comprovado que essa população guarani estava lá antes, durante e depois da promulgação da Constituição de 1988. Frisando aqui que o marco temporal é uma tese jurídica e não uma lei. O STF retomará o julgamento relativo ao tema em 7 de junho, mas precisamos lembrar que o Brasil reconhece os direitos da demarcação indígena desde a Lei de Terras, que é aquela de 1850, o Estatuto do Índio de 1973, que deu um prazo de 5 anos para demarcar estas terras, e em 1988 foram dados mais 5 anos. E a verdade é que o Brasil nunca respeitou os direitos dessas populações indígenas, e assim há processos emperrados na justiça até hoje, alguns deles que são de décadas. Voltando aos casos catarinenses, sob Araquari, no norte do estado de Santa Catarina, a maior parte das terras indígenas já declaradas em Araquari é de propriedade da União, pois pertence à antiga ferrovia. Portanto, há pouquíssima ou quase nada necessidade de realocação ou indenização. Sobre a situação do Xoclém, sabe-se que havia 3 etnias Xoclém aqui no estado, uma de Porto União, onde a terra indígena já está regularizada, outra vivia na região de Orleans, Uruçanga e Nova Veneza, e foi extinta por bugreiros pagos pelo Estado em Santa Catarina na época da colonização, em 1900 a 1914. Resta o caso dos Laclonos Xoclém, que reside na região de Vitor Meirelles e José Boté. Por volta de 1890, na época da criação das colônias, a promessa do governo do Estado era garantir 60 mil hectares para esta população. Mas o Estado foi vendendo e vendendo terras na colonização e sobrepondo, ou sobraram apenas 14 mil hectares, onde essas etnias estão até hoje. Em 1970, por conta das enchentes de Blumenau e Itajaí, construíram uma barragem dentro desses 14 mil hectares. E foi assim que os Laclanô perderam a sua área agricultável. Eles nunca receberam nenhuma indenização, sendo que já eram garantidas essas terras. Hoje, essa população encontra-se em uma área alagada, em risco de desmoronamento, e reivindicando a reivindicação atual não é daqueles 60 mil hectares, mas os 37 mil hectares suficiente para acessar as suas práticas seguras de agricultura. Quero dizer que atualmente só 0,8% do território catarinense é de terra indígena ou de população indígena. Isso é muito irrisório. E, se demarcar das novas terras, a gente passa para 1,05%. Mais um minuto para Vossa Excelência concluir, deputado. Muito obrigado. Se for realizados os processos de demarcação atuais, essa proporção vai para 1,05%. De todo o território, apenas 1,05% será destinado à população indígena no estado de Santa Catarina. Quero dizer que, para concluir a minha fala, e lembrando que terras indígenas são áreas de preservação permanente, são áreas da União, não são de proprietários. Portanto, as populações que nelas residem só podem usufruir conforme sua tradição e seus costumes, e que são mesmos de preservação e de prática de agricultura que preservam o meio ambiente. Quero deixar aqui esse relato, a importância de a gente trazer informações oficiais. Quero deixar esse meu discurso, que foi elaborado por nossa assessoria, à disposição de todos os deputados, de todos os secretários, para que a gente faça um debate realmente profícuo e um debate que seja comprometido com a garantia de direitos de todas as pessoas, de todos os catarinenses. Muito obrigado. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fará uso da palavra o deputado Fabiano da Luz. Boa tarde, senhor presidente Mauro de Nadal, a todos os deputados, a quem nos acompanha nesta sessão desta terça-feira. Por falar uma terça-feira com boa notícia do governo federal, que através da Petrobras anunciou hoje a redução de 21,3%
no preço do gás de cozinha, 12,6% de redução na gasolina e 12,8% de redução no diesel. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, fez este anúncio ao lado do ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, no início desta manhã, e anunciou também o fim da paridade de importação do petróleo e nova política de preços, que é um pouco daquilo que nós falávamos, do que mudou na política de preços da Petrobras. Porque antes, quando nós tínhamos as refinarias no Brasil, e agora nós vamos voltar a fazer isso, o preço do combustível, ele não seguia a regra internacional, mas sim seguia uma política interna da Petrobras. Ou seja, quando subia demais o preço do barril do petróleo, diminuía-se um pouco o lucro da Petrobras e controlava-se o preço. Quando o aumento era pequeno, acompanhava o aumento do barril de petróleo. Com esta redução, a gasolina vai baixar a partir de amanhã 40 centavos o litro, o diesel 44 centavos o litro, o gás de cozinha vai reduzir 8,97 centavos, R$ 8,97 por botijão de 13 quilos. Com a redução, segundo a Petrobras, o preço do botijão de gás para o consumidor final pode cair abaixo dos R$ 100 pela primeira vez desde 2021. O valor praticado lá na revenda não é controlado diretamente pelo governo. O governo está estipulando a redução que vai ter no preço final. E com isso fica revogada a fórmula da paridade de preço de importação baseada nas oscilações do dólar e do mercado internacional e que contabilizava também os custos logísticos dos transportes e taxas portuárias, por exemplo, que era a política que o Minto fez. Larga na mão da Petrobras, a Petrobras passa o petróleo lá para fora, tabela no preço do dólar, não interessa o quanto sobe lá fora, sobe o preço aqui também. Para os acionistas, quem tinha e tem ações na Petrobras, era ótimo. O cabra estava ganhando rios de dinheiro. O povo sofrendo para pagar o preço do combustível. Agora o governo faz uma política diferente. Vamos diminuir o lucro um pouquinho da Petrobras e vamos fazer o combustível, o gás de cozinha, chegar de forma mais acessível ao consumidor final. Da mesma forma, reduzindo o preço do combustível do óleo diesel, automaticamente reduz o preço dos alimentos, porque boa parte do preço dos alimentos está relacionado à logística, ao transporte, que diretamente está ligado ao preço do combustível. Então, é uma nova fórmula que a Petrobras está adotando. Inclusive, o presidente diz que essa nova política, o presidente da Petrobras, além de servir a uma política comercial adequada, que é competir internamente e tornar os preços mais atrativos para o consumidor, vai diminuir o impacto da inflação e vai ajudar o Brasil, inclusive, a sensibilizar o Banco Central para que a gente possa diminuir a taxa de juros, é o que afirma o Alexandre Silveira. Ou seja, nós precisamos baixar um pouquinho essa inflação. Então, o governo começa pelo preço dos combustíveis, que é o que mais influencia. Agora é brigar com o Banco Central para reduzir a taxa de juros, para facilitar o crédito no mercado para todo cidadão brasileiro. Porque hoje, para o grande bancário, para o grande empresário que tem dinheiro aplicado, quanto maior o juro, melhor é, porque ele tem lucro sem mexer no seu dinheiro. Mas para o povo brasileiro que precisa acessar o crédito para comprar um carro, para comprar uma batedeira, um liquidificador, um material de construção, para financiar alguma coisa, é impossível ele ir para o banco, porque a taxa de juros não compensa o povo brasileiro. Então, com essa nova política, vai fazer com que a renda se distribua de uma melhor forma, com que o povo tenha maior poder de compras e que automaticamente faça girar a economia. E dá uma apertada aqui na Petrobras, que nos últimos anos seus acionistas ganharam rios de dinheiro e que agora vão ter que dividir um pouco esse lucro com o povo brasileiro, que vai ter um acesso mais facilitado ao combustível. Para o diesel, facilita porque vai baratear a logística e automaticamente vai baratear o preço do alimento lá na prateleira do supermercado e vai permitir com que o povo tenha acesso a mais comida ou comida mais barata e se alimentar melhor. Obrigado, presidente.
Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.